Os pequenos enteais. Segunda parte. São 3 as espécies desses enteais que aí estão ocupados. Uma espécie tece todos os fios da vossa intuição. A segunda espécie, os fios do vosso pensar. E a terceira espécie, os fios das vossas ações. Não é acaso apenas um tecido, mas 3. São, porém, entrelaçados e, por sua vez, ligados também a muitos outros tecidos ainda. Toda uma legião trabalha nisso. E esses fios têm cores conforme a sua espécie. Mas tão longe ainda não devo ir nos esclarecimentos, senão chegaremos a algo ainda inapreensível para vós, e jamais encontraríamos um fim. Não poderíeis, assim, obter um quadro nítido. Permaneçamos, pois, por enquanto, ainda no ser humano individual. Dele partem, além de outras coisas, 3 tecidos de diferentes espécies, porque a sua intuição nem sempre é igual ao seu pensar, e por sua vez, o seu pensar nem sempre se acha em exata concordância com o seu agir. Além disso, os fios da intuição são de espécie totalmente diferente, pois eles alcançam até a matéria fina e até o espiritual, e lá são ancorados, ao passo que os fios do pensar permanecem somente na parte fina da matéria grosseira, tendo que lá ser extintos vivencialmente. Os fios das ações, porém, são ainda mais densos e mais pesados, sendo por isso ancorados mais próximos da existência terrena, tendo de ser, portanto, após o falecimento na Terra, percorridos e extintos vivencialmente em primeiro lugar, antes que uma alma possa prosseguir. Não imaginais absolutamente quão longo já é o caminho de muitas almas só para que atinjam a matéria fina. Do espiritual nem é de se falar. A tudo isso, o ser humano, em sua superficialidade, chama sucintamente de além, e com isso também se satisfaz. Em sua preguiça, põe tudo numa panela só. Muitas almas ficam ainda por longo tempo presas à terra, porque pendem em fios que se acham firmemente ancorados próximos a essa pesada matéria grosseira. A alma só pode desligar-se disso quando aí tiver se libertado vivencialmente, quer dizer, quando na peregrinação obrigatória tiver chegado ao reconhecimento de que todas essas coisas não possuem absolutamente aquele valor ou aquela importância que ela lhes havia atribuído, e de que fora fútil e errado malbaratar outrora tanto tempo para isso na terra. Frequentemente isso dura muito tempo e às vezes é muito amargo. Muitas almas são, entre mentes, atraídas de novo pela pesada matéria grosseira. Tornam a vir sempre de novo para a encarnação terrena, sem terem nesse ínterim estado na matéria fina. Tinham de permanecer na parte fina da matéria grosseira, porque dela não puderam se desligar tão rapidamente. Os fios retiveram-nas lá, demasiadamente firmes, e um esgueirar-se pela astúcia aí não é possível. Tanta coisa que aqui na Terra é possível para o ser humano, após o seu desenlace ele não consegue mais. Pende, então, mais firme na lei desta criação, vivenciando tudo imediatamente, sem que esteja no meio, retardando,
um pesado invólucro de matéria grosseira. Retardar pode o invólucro terreno em seu denso pesadume e impenetrabilidade, mas nunca impedir. Muito por isso apenas é adiado para o resgate, nunca, porém, anulado. Tudo o que o ser humano aqui na Terra intuiu e pensou, aguarda-o, e também as consequências rigorosamente justas de sua atuação. Quando o ser humano intui, os respectivos fios que aí se formam e que se parecem a uma pequena sementeira brotando da terra, são apanhados e cuidados pelos pequenos enteais. Nisso, como na pesada matéria grosseira, a erva daninha recebe o mesmo tratamento cuidadoso que os brotos nobres. Desenvolvem-se e são ancorados, pela primeira vez, nos limites da parte fina da matéria grosseira, para poderem passar então para as mãos de enteais de outra espécie, os quais os conduzem através da matéria fina. Nos limites desta, repete-se a ancoragem e a condução progressiva para o enteal, do qual então alcançam o espiritual, onde eles recebem a ancoragem final novamente por outra espécie de enteal. Assim é o caminho da boa vontade, que conduz para cima. O caminho da má vontade é dirigido do mesmo modo para baixo. Em cada ancoragem, nos limites, esses fios perdem certa camada da espécie, que deixam para trás, a fim de poderem prosseguir na outra espécie. Também isso se processa de acordo com a lei, e exatamente de acordo com as respectivas espécies dos planos. E todos esses desenvolvimentos se acham subordinados à atuação dos enteais. Como a intuição da boa vontade tem sua origem na movimentação do espírito, seus fios também são levados para o espiritual. De lá puxam, ou pelo menos seguram a alma, se esta ainda tiver algo a vivenciar e remir na parte fina da matéria grosseira. Por essa razão, se houver muitos de tais fios ancorados no espiritual, não pode afundar e cair tão depressa como uma alma que tenha apenas fios para a parte fina da matéria grosseira, por haver sido indolente espiritualmente na terra e se ter ligado exclusivamente à matéria grosseira, tendo considerado desejáveis somente os seus prazeres. A alma que é puxada pelos fios de sua vontade não vê esses fios da mesma forma como acontece com o ser humano aqui na Terra, vistos serem sempre algo mais finos do que o invólucro mais exterior, no qual a alma ainda se move de cada vez. No momento, porém, em que esse invólucro, pelo total desprender no reconhecimento, alcança a mesma finura dos fios mais espessos entre os ainda existentes, podendo vê-los devido à igual espécie do invólucro externo, estes, como remidos, também já caíram, de maneira que uma visão real de tais fios nunca ocorre por parte da alma a eles ligada. Assim, pensando terrenamente, esses pequenos enteais se encontram a serviço do espírito humano, por orientarem as suas execuções conforme a espécie da consciente ou inconsciente vontade dos seres humanos. E, contudo, na realidade atuam exclusivamente segundo a vontade de Deus, cuja lei, dessa forma, cumprem.
Portanto, há simplesmente uma influência aparente através do espírito humano nessa atividade. A diferença só se mostra conforme o lado donde é observado. Quando eu antes, nas dissertações sobre a reciprocidade, falei de fios que, saindo de vós, são repelidos e atraídos, até aí, de certo, vistes apenas um emaranhado de fios figuradamente diante de vós. Mas não era de se supor, porém, que esses fios, semelhantes a vermes, avançassem sozinhos. Pelo contrário, têm de ser guiados por mãos, e essas mãos pertencem aos pequenos enteais aí atuantes, dos quais até agora nada podíeis saber. Mas esse quadro, agora tornado vivo, está diante de vós. Imaginai estardes constantemente rodeados por esses enteais, que vos observam, tomando imediatamente cada fio e conduzindo-o para lá onde pertence. Contudo, não só isso, mas eles ancoram-no e dele cuidam até a germinação da sementeira. Sim, até a floração e a frutificação. Da mesma forma como aqui, na pesada matéria grosseira, todas as sementes de plantas são cultivadas pelos enteais, até que possais então ter os frutos disso. É a mesma lei básica, a mesma atuação, só que executada por enteais de outras espécies, que são especialistas nisso, como diríamos terrenamente. E assim, o mesmo tecer, a mesma atuação, a sementeira, a germinação, o crescimento, a floração e a frutificação perpassam a criação inteira sob a supervisão e o cuidado dos enteais em tudo, não importando o que e de que espécie seja. Para cada espécie há também a atuação enteal, e sem a atuação enteal não haveria, por sua vez, espécie alguma. Assim surgiu da atuação dos enteais, sob o impulso do baixo querer dos seres humanos, na ancoragem dos fios que disso se originaram, também o assim chamado inferno. Os fios do querer malévolo ancoraram-se lá. Cresceram, floresceram e produziram, por fim, também frutos correspondentes, que aquelas criaturas humanas que geraram tal sementeira tiveram que receber. Por isso reina, nesses baixios, a volúpia devoradora com seus correspondentes centros, a sede de assassínio, briga e todas as excrescências das paixões humanas. Tudo, porém, se origina da mesma lei, em cujo cumprimento os pequenos enteais também formam o maravilhosamente belo dos reinos mais luminosos. Assim, faço surgir agora, quadro após quadro da criação, até que recebais uma visão uniforme e ampla, que jamais vos permitirá cambalear em vossos caminhos, nem deixará que vos percais, pois então estareis cientes. Aquele que, ainda então, não quiser orientar seu caminho para as alturas luminosas, este, já desde a base, teria de estar completamente corrompido e sujeito à condenação.